Abra sua Bíblia, por favor, no Salmo 126. Salmo 126. Depois do 125 e antes do 127. Então, muito fácil para você achar. Salmo 126 diz assim: Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós. Por isso, estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes ou molhos. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Senhor, pela sua palavra e pela certeza que temos de que ela é a nossa única regra de fé e de conduta. Então, uma vez mais, abra os olhos do nosso entendimento para que não só entendamos, absorvamos, mas principalmente que apliquemos a tua palavra em nossas vidas. Por isso oramos, contando com a sua misericórdia e a tua graça, em nome de Jesus. Amém e amém. É bem provável que se você abrir o seu celular, ou se eu pedir o seu celular emprestado para eu poder acessar, a maioria aqui, ou na maioria aqui, eu encontrarei um aplicativo chamado Spotify. Você sabia que o Spotify foi criado em 2006 por dois suecos. Um se chamava Daniel Ek, e o outro se chamava Marty Lorentzon. E é interessante porque eles criaram o Spotify, essa plataforma digital de streaming musical, e a ideia nasceu principalmente por causa de uma frustração. E a frustração era a famosa e ainda presente pirataria. Então, eles queriam ter um ambiente onde, de alguma maneira, a pirataria, que estava tão crescente na época e tão evidente, fosse, assim, de alguma maneira combatida. E foi disso que nasceu essa ideia. E é interessante porque essa grande revolução não foi só ouvir música pela internet, mas ouvir o que quisermos, quando quisermos e do modo que quisermos. O Spotify tornou-se mais do que um reprodutor. Ele virou um organizador de experiências emocionais. Então, se eu abrir, caso tenha o Spotify ou outro aplicativo de streaming musical aí no seu celular, ainda que ele não seja premium, ainda que você não pague por isso, mas use, você vai ter nesse aplicativo também a possibilidade de criar coleções musicais, mais conhecido como playlists. E essas playlists, elas são exclusivas para momentos exclusivos. A playlist que você escuta quando está na academia não é a mesma playlist que você escuta, geralmente, né, quando está viajando. Você tem playlist assim? Uma playlist para concentração, uma playlist para relaxar, uma playlist para treinar. Acreditem, uma playlist para chorar, uma playlist para dormir, uma playlist para começar o dia com fé. Na última vez que nós nos encontramos, todos juntos, ou a maioria juntos, lá no batismo, naquele dia tão maravilhoso, talvez vocês não perceberam, mas o Douglas estava com um grande desafio, encontrar uma playlist que pudesse ser tocada lá e agradasse a maioria, porque ele estava escolhendo algumas que no meio delas vinham algumas músicas assim, um tanto quanto diferentes, não muito populares. Bom, eu não vim
promover ou falar de um lançamento que nós estamos fazendo de um streaming musical novo, concorrente do Spotify, do Deezer ou de qualquer outro. Mas para você entender que os salmos são coleções musicais. E essas coleções musicais são divididos em 5 coleções, ou conhecido na teologia como 5 livros. E por que 5? Justamente para meio que ver os Salmos como uma resposta de oração aos 5 primeiros livros da Bíblia. Os 5 primeiros livros da Bíblia nós chamamos de Pentateuco ou de Torá, ou lei. E os Salmos são chamados por alguns teólogos de Torá de oração, como se fosse uma resposta popular, coletiva, pública, em peregrinações daquilo que a lei também ensinava. E de alguma maneira também das suas experiências nesses trajetos. Então, esse livro dos Salmos, de certa forma, uma playlist da fé, tem escritos ao longo de quase 1000 anos, por autores como Davi, Asaf, Moisés, Salomão, os filhos de Corá, compilados e organizados aí nesses 5 grandes livros, e cada livro é como um álbum temático, dentro da grande coleção. Coleção essa que mostra contrastes na vida dos salmistas, do povo de Deus. Alguns contrastes são bem evidentes. Por exemplo, da dor à alegria, do exílio à restauração, da súplica à adoração. E é interessante porque eles não estão reunidos assim de maneira apenas aleatória. Eles marcaram o povo, ou é a expressão de um marcar na vida do povo em sua trajetória. É bem provável que algumas músicas tenham marcado a sua vida em determinado momento específico da sua vida. E quando você ouve essa música, ela não é apenas uma música, ela é quase que uma condução afetiva de algum acontecimento, de alguma experiência na sua vida. Existem algumas playlists que são mais repetidas que outras. Algumas playlists, elas são ouvidas quase que diariamente. Algumas parece que a gente, quando aciona, por exemplo, o Bluetooth do carro ou outros lugares, elas já vão automaticamente. Mas essas playlists, Marcelo, elas são criadas por nós para momentos específicos que expressam aquele momento também. Ou pelo menos algo que a gente quer experimentar naquele momento, naquela hora. Por isso nós intitulamos as nossas playlists. No meu caso lá, você vai ter playlists escrito rock. Provavelmente a Paula também deve ter com esse título. Você tem playlist lá escrito onde você quer ouvir, como você quer ouvir. Alguns colocam em algumas playlists assim, adoração, ou músicas tranquilas, músicas de reflexão, e assim sucessivamente. Esses editores foram inspirados por Deus, criando essas playlists, Bruna, para manter a alma sintonizada com Deus. Mesmo quando a melodia da vida, sim, eles estavam lá, celebrando, lamentando, suplicando, orando, faixas suaves, músicas em meio a conflitos, intensidades na vida, algo que expresse o desejo de uma resolução ou a necessidade de paz, e assim sucessivamente. Hoje, nós lemos o Salmo 126. Faz parte da ou bloco, tem no início do culto o Salmo 138, que também faz parte desse bloco, que é chamado de Cântico da Subida, ou Cântico da Peregrinação. Se a música, ou se as músicas costumam refletir ou expressar, ainda que na escolha nossa, momentos específicos da nossa vida, qual música traduziria o seu momento atual? Qual música você escolheria para refletir o momento que você está? A situação que você está vivendo? Talvez alguns escolheriam a música do irmão Lázaro, Vou Passando pela Prova, dando glória a Deus? Não sei. Talvez você lembrou aí de algumas canções, algumas poesias que podem ter enfatizado essas coisas aí na sua vida. Eu quero chamar sua atenção nesta noite para este salmo
para refletirmos sobre a... Esse é o título da mensagem. A canção da restauração. E esse salmo nos chama a atenção, além de alguns equívocos, de alguns versículos específicos, principalmente o versículo 6, é muito utilizado para questões de prosperidade e resultados pelo nosso sacrifício e outras coisas mais. Mas eu queria chamar você a atenção para alguns detalhes do contexto que eles estão escrevendo, conectarmos isso com a restauração de Jesus em nossas vidas e então tirarmos algumas lições. Primeiro, lembrar que o Salmo ele está descrevendo o retorno do povo do exílio babilônico. Foram 70 anos desafiadores, então isso já te leva a automaticamente conectar o versículo 6 ao que eles estavam passando. Uma terra devastada, muitos anos sem plantio, muitos anos sem qualquer tipo de cultivo. Então, o verso 6, quando fala lá da semeadura, das lágrimas, é algo diretamente lógico e vivido por eles. Porque uma das coisas interessantes desse retorno aqui é que eles estavam numa subida, como é o título desse bloco 5, ou dessa playlist, e eles estavam na subida, enquanto iam para Jerusalém, se lembrando de coisas que Deus havia feito por eles nesse período pós-exílio. E lembrar do exílio era lembrar das marcas que o exílio também deixou na vida deles. Porque uma coisa é certa, ainda que eles já tivessem passado pelo exílio, devido à guerra havia deixado marcas neles. E como povo de Deus, por exemplo, eles se sentiam desolados, uma identidade fragmentada e cheio de incertezas, insegurança por causa de tudo que eles tinham vivido. Fala de libertação, fala de alegria, uma alegria quase inacreditável. Esse salmo ele expressa a alegria coletiva do povo restaurado, um testemunho visível, não só entre eles, mas onde outros também poderiam olhar para eles e dizer o que aconteceu na vida deste povo. E eles dizerem, como nós lemos, grandes coisas fez o Senhor por nós. Irmão, isso é tão interessante porque nós temos a tendência de olhar para a vida cristã sempre com um olhar individualista. Nós temos a tendência de, principalmente com mensagens triunfalistas do nosso tempo, olharmos sempre assim para a vida cristã como algo que se conjuga no singular. E nós oramos no singular, nós pedimos no singular. E quando nós olhamos para o próprio ensino de Jesus no Novo Testamento, lá no Sermão da Montanha, em Mateus capítulo 6, ele fala sobre entrar sozinho e orar no plural. Entra no teu quarto e ora Pai Nosso. Entra no teu quarto e diga Pão Nosso. Entra no teu quarto e diga livra-nos. Entra no teu, mas ore coletivamente. Essa expressão do Salmo, então, em toda a sua lembrança memorativa daquilo que eles passaram e daquilo que Deus fez, nos remete a uma recordação da graça divina como base de uma confiança futura. Esse salmo, como o próprio versículo 4 mostra, é uma oração por renovação contínua. Torrentes que revivem e uma terra seca que vai ser inundada novamente. Este salmo, irmãos, é uma imagem de fé e de perseverança. Plantar em meio à dor, esperando o tempo de Deus. Esse salmo, literalmente, como eles estão, é um salmo de movimento, ida e volta, perseverança e o resultado de tudo isso. Uma restauração plena e uma colheita abundante. Toda a música, toda a canção do Salmo, nós também enxergamos no Novo Testamento. Nós enxergamos que Jesus nos libertou de um exílio e que a nossa trajetória, a nossa caminhada com Ele,
muitas vezes com muitas subidas, às vezes mais subidas do que descidas, né? Mas em todos esses trajetos, grandes desafios, nos aponta para uma redenção espiritual, mas não apenas momentânea, como pós-exílica, mas agora definitiva. A redenção espiritual de Cristo, libertos do cativeiro do pecado e restaurados a uma comunhão com Deus. Lembra de 2 Coríntios 5,17? Se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. A mesma expressão de alegria coletiva do povo, aqui no Salmo 126, é vista também em Cristo. Essa mesma alegria e esse mesmo testemunho, quando se torna vívidos em nós na proclamação do Evangelho. É o riso que existe em nós. É o cântico do salvo. São os sinais do reino de Deus que já chegou. Olha Lucas 2, 10 e 11. Eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o que será para todo o povo é que hoje vos nasceu o Salvador. Apocalipse 1, versículo 8 diz, recebereis poder, Atos 1, verso 8, melhor dizendo, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. O que o povo está fazendo no Salmo 126 é testemunhando de maneira internacional. Grandes coisas fez o Senhor por nós. E mais, a recordação do que Deus fez nos aponta também para o reconhecimento que devemos encontrar na ação de graça em Cristo Jesus. Lembrarmos da cruz, lembrarmos da ressurreição como a maior grande coisa feita por Deus. Efésios 2, 4 e 6 diz, mas Deus, sendo rico em misericórdia, nos deu vida juntamente com Cristo e nos fez assentar nos lugares celestiais. Romanos 8, 31 e 32 diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Não nos dará, na parte final do verso 32, não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas. Sabe as grandes coisas que o salmista ou o povo nessa peregrinação está narrando, contando, enquanto sobem? Essas grandes coisas também foram feitas por nós. Essas grandes coisas também foram feitas em nós. Nós poderíamos sim, nessa noite, termos o Salmo 126 como a nossa playlist. A canção da restauração. E nos lembrarmos com alegria, apesar das subidas da vida, assim como este povo aqui, de que Deus tem feito grandes coisas por nós. E mais, tem feito grandes coisas por nós, apesar de nós. Porque se nós olhamos para o povo de Israel, e olhamos, inclusive, os benefícios da soberania de Deus em meio ao cativeiro, ou por meio do cativeiro na vida deles, e olhar sua trajetória, foi literalmente de sobe e desce. Ora esquecem, ora se lembram, ora esquecem, ora se lembram de Deus. Parece que o cântico da peregrinação não tem a ver só com os israelitas. Tem a ver comigo e com você também. Talvez não literalmente por montanhas, mas quem de nós, muitas vezes, não temos a vida como quem está numa roda gigante? Ora em cima, ora embaixo, ora em cima, ora embaixo de novo, ora em cima. É assim a vida. A oração da renovação, do versículo 4, nos faz lembrar que nós temos uma restauração espiritual pelo Espírito Santo. É o que João 4, 13 e 14, nas palavras do próprio Jesus. Quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. O capítulo 7 de João diz, do seu interior fluirão rios de água viva. E o povo está clamando, faça em nós como as torrentes do Negueb. Isso era um fenômeno na época. O deserto do Negueb, também conhecido como Negev, é o mesmo lugar, tinha um fenômeno em determinada estação e ocasião do ano. Era que apesar de
estar totalmente assoreado e não ter mais água, de repente vinha águas torrenciais que parecem brotar do nada e aquele rio de novo passa a ter água. Essa é a mesma experiência daqueles que são ou que foram regenerados por Cristo. Ele nos restaura como as torrentes do Negueb. Por fim, irmãos, antes das nossas lições, o versículo 6, sobre sair andando e chorando, esse movimento de ida e volta, de perseverança, que resulta em colheita, que revela uma expectativa confiada em Deus que pode fazer, mas sem ser necessariamente, ou deixar de ser, melhor dizendo, realista com a realidade da terra, com a realidade que eles encontraram ao retornarem para a sua terra. Devassidão e totalmente improbabilidade de terem aquilo que era a sobrevivência deles. E um detalhe é importante, porque a semente que eles tinham para plantar, lembrem-se disso, era a mesma semente que eles tinham para se manter. Fazer farinha, fazer o alimento. Então imagina, Ana, que eles estão plantando e chorando também pela seguinte razão: e se aqui não vier nada? O choro aqui não é só do sacrifício da labuta, da agricultura. É também o desafio. 3 sementes que eu lanço. Se não vingar, são 3 sementes que poderiam ser reunidas para o meu alimento. Às vezes, nós temos o mesmo desafio no nosso cotidiano. A gente pensa tanto na nossa sobrevivência, a gente pensa tanto no que pode nos faltar, que nós temos a tendência de sermos mais devoradores do que plantadores. Em qual sentido? É que muitas das sementes que Deus também coloca na nossa vida, nós retemos. Enquanto, na verdade, o que Ele quer é que nós semeemos, plantemos, confiados na colheita abundante que Ele pode dar. Em outras palavras, irmãos, cumpre-se e conecta-se plenamente a vida e a missão de Cristo, que literalmente chorou em João 11:35. Semeou a palavra com sacrifício e voltou com a colheita, a salvação dos muitos. Também aponta para a esperança escatológica que nós temos, o retorno de Cristo, com alegria, para que nós desfrutemos, agora não apenas para uma sobrevivência momentânea, mas para um desfrutar eterno da presença de Cristo. Com os irmãos, eu queria fazer 3 aplicações sobre esse texto da canção da restauração. Primeiro, entendermos que essa também é a canção mais ouvida na nossa playlist de vida atualmente. Olharmos os desafios íngremes, lembrarmos de coisas que Deus já fez, contrastarmos isso com o atual presente e estarmos cheios de expectativas para o futuro. Em primeiro lugar, do verso 1 ao verso 3, a canção da restauração nos ensina a olharmos para o passado com gratidão. Perceba que, ao se lembrarem da libertação deles do exílio, antes de chegar na devassidão da terra, na situação que eles estavam e numa certa insegurança e incerteza do que aconteceria, eles querem se lembrar de quem Deus é e daquilo que Deus fez. Deus quebrou o jugo deles. Deus despedaçou literalmente aquilo que os prendiam. E isso também deve mover os nossos corações nessa caminhada e nessa jornada de vida,
e com essa canção nos nossos ouvidos, nos lembrarmos do nosso passado com gratidão. Quantas coisas Deus já fez em nós e por nós, e que muitas vezes nós não lembramos. Um outro salmo, Salmo 103, começa dizendo: bendigo a minha alma ao Senhor, bendigo a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendigo a minha alma ao Senhor. E aqui vem um desafio. E não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele quem te rega de vida. É Ele quem te coroa na vida. É Ele quem te perdoa. É aquilo que Deus é. Materializado e manifestado naquilo que Deus faz. Obrigado, Senhor. Deve ser o nosso olhar para trás. E olha que nós não estamos falando de um povo que olha para trás com tudo de vento em polpa. Mas olham para trás e se lembram quando o Senhor nos restaurou. Quando o Senhor nos livrou, nós ficamos como quem sonha. Esse deve ser o cântico dos nossos lábios nessa noite. Um canto de festa, canto de alegria, um canto de gratidão. Em segundo lugar, o verso 4 nos aponta para isso. A canção da restauração nos ajuda, em primeiro lugar, a olhar para o passado com gratidão, mas a olharmos para o presente, sabe com o quê? Com súplica. E aqui uma nota de rodapé importante. Apesar das vitórias do passado, dos grandes feitos do passado, isso não mudava quem Deus era de maneira nenhuma. Mas, ao mesmo tempo, também não mudou o fato de que, no presente, aquele povo continuava carecendo da intervenção divina, da graça divina, da ação divina. Em outras palavras, vitórias do passado não nos faz ganhar campeonato no presente. Como assim? É que tudo aquilo que Deus fez, tudo aquilo que Deus tem feito, deve nos estimular, deve nos animar para olharmos para um presente seca, para olharmos para um presente desafiador, incerto e suplicarmos a quem pode, a quem é e a quem realmente faz. Temos a tendência, irmãos, de muitas vezes olhar nossas realidades e nos esquecermos de tudo aquilo que já vivemos, tudo aquilo que já recebemos, tudo aquilo que já fomos livres, até invisivelmente muitas vezes, não foi o nosso braço, foi o próprio Deus quem fez. Lembra de Davi? Quando foi lutar contra o gigante, traz da sua memória justamente isso. O mesmo Deus, ele vai dizer. O mesmo Deus já me livrou lá atrás, é o mesmo Deus que me livrará neste momento. Não tire essa canção dos seus ouvidos. É o mesmo Deus. E o clamor foi: restaura, Senhor. Restaura a nossa sorte. As torrentes na guerra. A necessidade intrínseca do povo é a mesma realidade de um fenômeno. Assim também era a realidade, a necessidade do deserto da alma deles. Que o Senhor fizesse. Que o Senhor restaurasse. Porque só o Senhor poderia fazer. E só o Senhor poderia restaurar. Nós corremos atrás de muitas coisas quando olhamos para as nossas realidades. Nós nos esforçamos para fazer as coisas, e eu não estou dizendo que não devemos nos esforçar. Mas, muitas vezes, nós invertemos as coisas e achamos que realmente estamos fazendo. Que realmente nós que estamos cavando esses poços, e é por isso que o deserto está começando a ter cheiro de água. Como nós que fizemos, nós que criamos, nós que resolvemos. Mas enquanto isso, a súplica deles foi: restaura, Senhor. Então a sequidão de nossa vida não deve nos levar ao desespero, mas a uma súplica ardente: restaura,
Senhor. É Ele mesmo quem nos concede um novo vigor espiritual e transforma os nossos vales em de vida. É ao Senhor que nós devemos clamar. É ao Senhor que nós devemos suplicar, ainda que na minha e na sua vida, tal como a canção da peregrinação na vida do povo esteja como um deserto. E uma das coisas mais desafiadoras dos lugares áridos que nós já podemos conhecer, se você já conheceu, só atinge a água que nos falta, é também o solo que nós pisamos. Por toda parte há marcas da seca. Se você já leu Vidas Secas, de Graciliano Ramos, você, a cada capítulo do livro, qual é o próximo desafio da seca? Porque parece que realmente aquilo é a trajetória única que atinge os animais, que atinge os relacionamentos, que atinge o corpo, que atinge a alma. É assim também quando a nossa vida está como um deserto. De todos os lados, nós também somos atingidos. Em último lugar, o verso 5 e 6 diz: Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. O salmista está nos lembrando que nós precisamos fazer bons investimentos. E o principal investimento que nós podemos fazer é renovar no Senhor a alegria e a esperança de um fluir de águas que não será momentâneo, mas será para sempre. O chamado de Paulo, lá em 2 Coríntios 4, versículo 18, é o mesmo, é parecido com este, com o chamado de uma esperança escatológica. Portanto, irmãos, não olhemos para aquilo que podemos ver, porque isso é temporário. Olhemos para aquilo que não podemos ver. Veja, Paulo não está ensinando teologia positivista. De você enxergar algo no mundo espiritual, você já deve ter ouvido algo desse tipo. Crer nisso, materializar isso, porque isso vai acontecer. Não tem nada a ver com isso. O que Paulo está dizendo é que todos os sofrimentos que ele vai narrar em 2 Coríntios 4, que ele diz ser momentâneos e leves, no versículo 17, por exemplo, ele nos chama a atenção para que isso tudo não prenda a nossa atenção mais do que o necessário, mas que o nosso coração, a nossa expectativa esteja naquilo que ainda não conseguimos ver. E não é o topo ou a conquista na vida, mas é a volta e o reino de Cristo eternamente. É para isso que devemos olhar. O amanhã será de semeadura e investimento, mas nós precisamos nos lembrar que é preciso grande esforço para isso. Acredite, é contranatural, por causa do pecado, nós termos os olhos fitos nessa esperança e nessa colheita eterna, abundante. Por isso que a gente semeia com lágrimas. É preciso sair para fazer essa semeadura. E essa semeadura, ela exige abnegação e sacrifício. Mas o que o salmista está dizendo, o que o Novo Testamento também nos aponta, é que a recompensa da colheita é maior do que o sacrifício da semeadura. Por isso, lance a semente, com a certeza de que o crescimento, a abundância, Deus mesmo nos dará. Já agora, por termos no nosso coração a certeza de que nos nossos desertos, nas nossas subidas e em todas as trajetórias da nossa vida, com bateria ou sem bateria no celular, nós sempre ouviremos esta canção. Ela está na repetição, ou deveria estar na nossa repetição contínua de ouvir. Deveria estar decorada nos nossos corações essa canção.
Grandes coisas fez o Senhor por nós. Restaura, Senhor, a nossa sorte. Quem sai semeando, chorando, voltará com seus molhos. A canção da restauração, irmãos, é de gratidão, de súplica e de esperança. Se falta gratidão na sua vida, cante esta canção. Se falta súplica confiante e ardente no Deus soberano, cante esta canção. Se falta esperança, como falamos domingos atrás, esperança inabalável, que não está baseada em sentimento e nem tampouco na intervenção humana e nem em circunstâncias, se falta essa esperança, cante esta canção. Cantemos esta canção hoje. Cantemos esta canção, são agora, agradecendo ao Senhor por tudo que Ele já fez e ainda faz, mas olhando para a nossa realidade, talvez como Neguebe, e dizendo, restaura, Senhor. Suplicando a Ele. Olhando para o futuro e nos lembrando que as rédeas da história estão nas mãos do Senhor. Olhando para o futuro e nos lembrando que o trono não está vazio, que Deus está no controle de todas as coisas, apesar das marcas de guerras e cativeiros que já tenhamos passado e enfrentado, tal como o povo na Babilônia, e apesar de vivermos, tal como aquele povo, como exilados deste mundo, olhando sempre para uma terra e vendo impossibilidades ou improbabilidades, cantemos esta canção. Confiemos no Senhor. E não apenas por uma escolha aleatória para momentos específicos da vida, como fazemos com as nossas playlists, mas principalmente para que a nossa confiança não esteja em nós mesmos, nem nas nossas habilidades, nem tampouco nas nossas experiências, porque nada disso é o nosso Deus, mas que nossa confiança e a nossa esperança esteja no Deus que fez, faz e continuará fazendo. Amém? Pai, nós te agradecemos porque o Senhor nos faz teu povo que sorri, que tem riso, que tem cântico, por causa da tua regeneração em nossas vidas. Eu oro pelos meus irmãos nessa noite, aqueles que porventura estejam com mais dificuldades, ó Deus, de passarem, enfrentarem os vales desérticos desta vida, ou que têm encontrado dificuldades para confiarem plenamente no Senhor, apesar dos desertos dessa vida, que têm derramado lágrimas, mas não necessariamente têm crido e esperado na verdadeira alegria gloriosa, eterna e indizível do Senhor, que desfrutaremos eternamente ao lado de Cristo. Então renove tudo isso em nossos corações. Renove a alegria, renove a fé e a confiança plena no Senhor e renove a esperança de que não é sobre esta vida, mas a partir daqui onde estamos, vivermos a verdadeira e plena restauração de todas as coisas, a redenção definitiva e consumação de todas as coisas em Cristo Jesus. Renove a nossa alegria nessa verdade. Assim oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus.